Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, aqui mais um episódio Zimmer Podcast com você. Hoje um convidado muito especial que eu conheço aí, olha, tá beirando 20 anos que eu conheço essa figuraça da comunidade brasileira, um grande profissional, ele vai falar dele agora. Cristiano Jarbas, obrigado por ter vindo, aceite o nosso convite. Sim, uma Prazer honra, te ter uma aqui. honra, Jaime. Honra para nós Zimmer todos. é um amigo de décadas, como ele mencionou. Opa, décadas o pessoal vai dizer, pô, Décadas, esse cara é velho, né? Não, somos experientes E as mercado. agendas aí não estavam, estava tendo conflito de agenda e finalmente estou muito aqui bom. com ele, prestigiando o seu podcast. O Zimmer, que eu, como foi falado aqui, 20 anos, e o que eu conheço dele, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem para mim os requisitos de uma pessoa de sucesso, que é primeiro família, espiritualmente resolvido, uma pessoa trabalhadora e uma pessoa que serve a comunidade, Zimmer. Obrigado. Faço das suas as minhas palavras, né, amigo? É mútuo. Você está um bom tempo aqui nos Estados Unidos, não é? 22 anos. A gente está ao mesmo tempo. 22 anos, mesmo tempo aqui, É, cara. verdade. Puxa, nós trabalhamos. E aí vem as memórias, não é? Aqui é bate-papo, Cristiano. Sim. É Claro. bate-papo. Então eu me lembro que nós fazíamos plantão aqui em Somerville. Nós estamos em Somerville, Massachusetts, localizando aqui o nosso podcast. E nós fazíamos plantões para oferecermos os imóveis no Brasil. Verdade. Existia aqui uma loja, uma padaria, nós Sim. fazíamos aqueles plantões. Você lembra disso, desses Agora momentos? que você tá me cutucando aqui na mente, aqui, eu tô lembrando. Os momentos de fazer plantões aí. Verdade, Zimmer, é verdade. Nós Cara, que trabalhamos juntos 2006 para 2007, eu Faz acredito. tempo, Depois ficamos juntos até 2012. Yeah. Acredito, trabalhando na mesma equipe, no mesmo time. Isso. Entregávamos aí imóveis no Brasil Muita para os coisa. brasileiros. Verdade. E o Zimmer é sempre esse empreendedor, Zimmer. Sempre. Alguma coisa sempre Zimmer, inventei. Você sempre foi empreendedor. Sempre foi empreendedor, Uhum. você sempre foi junto com a família ali. As crianças, as meninas eram crianças na época, né? Era tudo bebê, baby. Exatamente. Eu lembro da Bruna, pequenininha, e da pequenininha. Vitória e da Juliana. A Juliana, a Vitória, baby. E hoje tá aí, graças a Deus, trabalhando com você, a Bruna. Nós estamos aí com a agência de educação financeira. A Bruna já Sim. tem até a agência dela. Que então bacana, as coisas estão vi aqui, frutificando. inclusive, saiu uma matéria aqui. Tem uma matéria aí na tua mão, né? Da Você Bruna. me mostrou, deixa eu... Cadezinha, De primeira mão. Deixa eu ver aqui. Vamos folhear Tá aqui um lá. pouquinho. Está aqui, ó. Aqui, tá aqui. Passou. Achei, Opa, Bruna achei. Zimmer, olha que bacana. Não, isso aqui que é Ficou legal, isso né? aqui que é Paizão sucesso, gosta, né? Isso aqui que é sucesso, olha só. Você vê sua filha trabalhando, despontando. Isso Verdade. é muito bom, viu, Zimmer? Isso aqui é um nível, assim, de sucesso interno muito grande. Por exemplo, meu filho, o Christian, olha que legal, o Christian. Vamos começar com o Christian. O Christian Samuel, que é o mais jovem lá de casa. Sim. Ele tem 10 anos. A gente, lá em casa todo mundo tem nome composto. Então vamos lá, agora para nos primeira. Fala aí, Cristiano. É a Rosana Cristina, minha esposa. Tá bom. Aí tem a Ana Carolina, a Emily Emanuele e o Christian Samuel. Invenção lá de casa. Invenção lá de casa. É chique Invenção isso. lá de casa. Aí, Zimmer, o Christian, olha só, que eu achei muito legal nele. Não sei o que aconteceu, que o Christian descobriu que comic books, revistinhas antigas, são muito caras. E dependendo do que você compra, se você manter com 10 anos, ela 100 vezes o preço. Pode chegar a 1000 vezes o preço. Pode chegar a raridade, assim, de vender por $10 mil, $100 mil. Coisa rara mesmo. Por exemplo, a primeira revistinha do Superman, ele me mostrando, não lembro agora os números. Papai, olha aqui, foi vendida por tanto. Aí o que ele tá fazendo, Zimmer? Ele tá descobrindo aonde vende as revistinhas. Eu tenho que ir lá com ele. Aí ele paga $5 e vira para mim e fala assim: papai, essa revistinha aqui, $5. Mas daqui a 20 anos, papai, ela vai valer $20 mil, papai. Então, isso me deixa assim, super orgulhoso, Zimmer, porque o menino de 10 anos tem esse pensamento de investir agora para guardar. Então, assim, eu tô dando o maior apoio para ele, eu dou uma mesada para ele, ele vai lá e compra. Que show. Ele tem revista de 1947. Revistinha de 1947. Uau, amigo. Então, é uma forma que ele, na cabecinha dele, tá vendo de investir. E eu achei isso o máximo. Eu nunca ensinei isso para ele, Zimmer.
Ele pesquisando e foi achando. Aí veio no sangue, né? Eu acho Veio que é no sangue. sangue. Veio, tenho certeza. DNA, Porque eu me lembro DNA. das tuas histórias antigas, né? Da onde você veio, Sim, como você começou. sim. Aliás, agora aqui trocando essas ideias aqui, nesse bate-papo informal mesmo. Se você não sabe, aqui não tem nada combinado, viu? Verdade. Não combinou uma Nada, linha do que a gente vai zero. falar, tá Na bom? verdade, quem entrou em contato comigo, Zimmer, foi só seus auxiliares, seus exato. agentes, seu assistente. marcar. Para marcar. Eu falei, não, deixa eu marcar aqui com ela, porque o Zimmer tá busy. E já deixei, falei, não, tô lá com ele. Yes. E tal. Então a gente nem chegou a conversar. Né? Não, Eu te vi não. aqui. Então, o que eu lembro? Que eu te conheci nesse período, talvez em 20 anos atrás, no escritório do Fernando Castro da Incantax Plus. Ok, uau. É lá que eu lembro, eu fui lá com a minha memória. Lembrei que tinha uma televisão lá. E você, não me lembro se você Da tinha TV Vision lá. TV. Eu sei que você fazia Vision TV, que era colocar um aparelho de TV tipo esse, Exatamente. para circular Isso. a propaganda dos Isso, comerciantes, exatamente. do comércio brasileiro, não era Correto, isso? Exatamente. Então foi lá 2004. que eu te conheci. Então foi em 2004, Zimmer. Quer dizer, Yes. então nós vamos fazer aí 20 anos, vai fazer. Então, 2004, é isso 2003. mesmo. Pois é, em 2004 eu tive a ideia de, quando saiu começou a sair as LEDs, não é isso? Yeah. LEDs. Aham. Era LED, era $500 uma televisão de 20 polegadas naquela época. Era caras, assim, para hoje. Claro. Hoje é. Hoje não. Hoje, $500 você É compra a troco. televisão de 75, exato. Então eu tive essa ideia de colocar nas padarias brasileiras, nos mercados, nos lugares movimentados. O Mineirão também aqui em Somerville foi um dos primeiros. 2004 isso, lá para trás. Uau. Aonde todo mundo fazia que queria fazer publicidade para o brasileiro, o mecânico, enfim, prestadores de serviços para a comunidade. E aí passava essas propagandas lá. A gente colocou o nome de Vision TV e espalhamos por 13 cidades. 13 cidades. Foi um Eu sucesso. mantive ela até vender ela pro Paulo Manor. Ele comprou ela, mas ele lembro dele não também. continuou. Não continuou. Paulo. Então, daí vem o Christian, teu filho, e você disse que não sabe de onde veio a ideia dele ser empreendedor. Eu fui lá atrás te buscar. Verdade. Mas verdade. lá atrás ainda, para que nós possamos entender quem é o Cristiano Jarbas, você veio da onde no Brasil? Então, rapaz, é uma pergunta muito legal. Eu gosto dessa pergunta. Na América, eu descobri o que falar de mim, Zimmer. Ok. Porque, veja bem, eu fui criado em Governador Valadares. Eu fui para a escola em Governador Valadares. Mas eu não nasci em Governador Valadares. Aí que tá o legal. Isso que é o bom. Exato. Então eu não nasci em Valadares. Então ninguém chegava para mim em Valadares. Você mora numa cidade. Você vai para a escola numa cidade. Ninguém te pergunta, você é de onde? Ninguém te pergunta, porque você desde criança está na cidade. Aham. Quando eu cheguei na América, as pessoas me perguntavam, você é de onde? E eu, com muito orgulho, eu explicava a minha situação, que eu era um nordestino cearense, da cabeça chata, que fez a primeira imigração com os meus pais. Eu migrei do Ceará para Governador Valadares. Meu pai, que era vendedor de panela, mostruário, eu não sei se você já se deparou com no Brasil batendo na sua porta e vendendo tudo que é. Então, assim, meu pai trabalhava, ele tinha um Fusquinha branco, que eu era apaixonado com esse Fusca de criança, porque ele me levava para tomar sorvete. Bom. Sabe quando você senta lá atrás, não sei se você já andou de Fusca quando era criança já? Muito. Eu sentava atrás e ficava vendo, sabe, a estrada aí e tal. Mas enfim, então eu nasci no Ceará. Que lugar? De que lugar? Juazeiro do Norte, terra Juazeiro do do Norte. Padre Cícero. Então é para famoso. dentro, não é litoral. Não é litoral. Não é litoral. Embora eu tenho memórias quando nós mudamos para Fortaleza. De Fortaleza nós fomos para Valadares. Meu pai mudou para lá por causa do trabalho. Não me recordo agora se foi... Eu sei que ele trabalhava num posto de gasolina, enfim. E a gente migrou para Valadares para ele começar esse trabalho. Tinha muito cearense já em Governador Valadares que vendia. Era crediário. Era o nome que eu estava procurando. Crediário. Você tinha uma fichinha e você batia na roça. Eu viajei com meu pai. A escola da minha vida foi com o meu pai com muito orgulho. Ok. Ele me levava, Zimmer, para a roça. Imagina, criança, ser de férias. Aí ele chegava naquela roça, galinha, porco para tudo que é lado. Opa, ô de casa! Aí chegava o senhor, nós estamos vendendo crediário aqui. Ele vendia na notinha, então ele tinha que voltar lá todo mês para pegar o dinheiro. Então foi aí que eu tive, acho que a primeira escola de conversar com as pessoas que você não conhece, porque meu pai chegava
E ele do fazia nada, amizade. do nada, chegava lá. E que idade você tinha nessa época? Zimmer, olha, que eu me recordo, 6, 7. Oh. 6, 7 que eu me recordo agora, assim, de... Você era pequeno. Era bem pequeno, bem pequeno. E era nas férias que ele me levava, né? Então, assim, ele trabalhava e eu queria viajar. Tá, e enquanto ele estava fazendo isso... Eu quero viajar. Que maravilha, você passeava muito. Sim, mas enquanto ele estava oferecendo, agora bateu a curiosidade, enquanto ele estava lá oferecendo para uma pessoa estranha, completamente estranha. O que você estava fazendo? Você estava ali olhando ele fazer aquilo ou você corria atrás dos bichos, ficava brincando? Sim. Vamos buscar a tua memória. O que você fazia lá? Inclusive, diz que quando você olha para o lado, você está buscando a memória. Né? Eu estou tentando buscar aqui. Eu me lembro assim, que ele chegava e eu visualizava tudo. Eu vi o pé de manga, eu queria chupar manga, eu via a galinha correndo. E também ele falava, fica comigo e tal, perto de mim. E eu ficava olhando ele trabalhar. E aquilo, para mim, hoje eu entendo que foi a minha escola. Como eu disse aqui, eu sou uma pessoa, Zime, que eu vou no mercado americano e eu começo a conversar com a pessoa next the line. Eu começo a falar com a pessoa, independente se é americano, se é indiano, se é chinês. Eu converso com a pessoa, mas não é porque eu quero vender nada, é porque é a minha natureza. Entende como? É a minha natureza de puxar assunto, de conversar. Já entendi tudo, da onde que veio a natureza. E do sangue. Foi treinado desde pequeno, desde criança, para isso. Então, assim, há dentro de mim uma gratidão. Meu pai hoje não está mais conosco, mas há uma gratidão, assim, eu sempre, quando eu posso falar dele, eu falo com gratidão, porque ele me ensinou a trabalhar, assim, e eu trabalhei mesmo com ele. Quando eu tinha 14 anos, e mais uma vez nas férias, eu fui vender. Eu vendi a panela. E ele estava olhando? Estava junto ou não? De nada. Ele me ensinou um pouco. Depois ele me deixava. Te largou. Zime, eu fui um camelô lá no Rio de Janeiro. Eu conheço Barra Mansa, a Volta Redonda, Três Rios. Eu conheço tanta cidadezinha no Rio. Não o Rio de Janeiro em si. Nós íamos para cidadezinhas interiores do Rio de Janeiro. Era onde ele vendia muito. E o que ele fazia? Ele colocava, né, uma lojinha assim na calçada e ele vendia. E eu ia com ele, Zimmer. E aí teve um momento que ele falou assim, não, você pode ficar aqui que eu vou para outra cidade. Ele me deixava literalmente lá o dia inteiro e eu vendia. E para mim aquilo era o máximo. Eu me lembro que com a venda dessas panelas eu dei a primeira televisão a cores para minha mãe. Foi marcante então. Foi marcante para mim. E também comprava minhas roupas. Nossa, eu chegava em Valadares, um jovem de 15 anos, aí eu comprei uma MZ, uma moto MZ com 15 anos, nem podia pilotar a moto, né? Meu pai falou assim, você anda só por aqui pertinho. Escondido. Meio assim, né? Em Valadares, nem lembro, 80 e alguma coisa, você andava sem capacete, de menor andava de moto, não era como hoje é o Brasil. Claro. É totalmente diferente. Mas eu tenho boas recordações. Então você já pegava aquela grana e comprava roupa, porque você é um cara super elegante. Olha só, pessoal. Olha o shape dele. Você gostava sempre, naquele tempo já de estar legal, arrumado? Sim, gostava. Que você falou que pegou para comprar roupa. Gostava. Eu lembro que eu comprei uma, hoje que é Levi's. Eu comprei uma camisa Levi's. Inclusive era preta e social, você acredita? Olha, lembrando? Por acaso. E eu lembro que você comprava também 6 vezes, era super caro na época para uma criança eu tinha um adolescente, né, 15 anos. Então, assim, era caro, era caro no Brasil. Eu lembro também que meu pai, eu não sei se você lembra, Zimmer, quando você era jovem como eu. Não, eu quando sou bem mais rodado que você. Não, você é jovem. Quando o real tinha alguma coisa na poupança, que o dinheiro, se você colocasse, ele dobrava praticamente. Você lembra dessa época? Meu pai fazia isso muito também. Ele vendia mercadoria e ele investia e dobrava. Então, esse aspecto também eu aprendi com ele. E minha mãe era sempre a savers. Minha mãe, minha mãe sempre tinha um dinheiro na gaveta. Impressionante. Todo mundo tava quebrado, mas minha mãe tinha um dinheiro. A tua mãe tinha o cofre. Minha mãe era dona do dinheiro, do cofre. E teu pai... Nossa, meu pai esbanjava. Tudo que entrava, saía. Meu pai, meu Deus. Meu pai, claro, todo pai, né, Zil? Todo mundo tem seu lado bom. E claro, tem um lado que a sempre. Gente tem que aprender também, mesmo sendo o lado ruim, aprender e não fazer igual. Não fazer igual. Mas o meu pai, ele teve uma época que ele tinha um carro, depois ele comprou um outro carro novo, do mesmo, não precisava.
E eu lembro disso, eu lembro disso que ele tinha o poder de comprar uma casa, ele preferiu comprar um carro. Então foi um erro dele. Eu aprendi com essa história. Minha mãe falava, por que você não comprou e tal? E hoje eu aprendi com isso. Também uma época ele vendeu a casa que a gente tinha para vir para os Estados Unidos. Ele não conseguiu vir para os Estados Unidos, mas criança. Ele fez para isso. Ele vendeu, né? Vendeu para juntar o dinheiro para vir para cá. Para vir. Aí ele foi negado no visto, aí meu pai entrou um pouco. Eu acredito que hoje, quando eu olho para trás, na época, a gente ficava brigando com ele, porque meu pai entrou. Eu acredito que hoje eu vejo uma depressão. Ele queria mudar de vida, eu acredito, ele tinha vendido a casa. Então meu pai começou a beber muito. Então aquilo, ele ficou 1 ano sem trabalhar e bebendo o dinheiro da casa. Por ele não ter conseguido vir aqui. E ele não tentava novamente. Então aquilo foi um aspecto ruim para nossa família na época, mas também eu aprendi, hoje eu vejo como aprendizado, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, claro. A gente tem que ter experiência. Você falou que conhece bem o Rio de Janeiro por ter ido para o Rio. O que te levou? O que te moveu sair de Valadares, né? Para o Rio de Janeiro? Não, mas veja bem, Zé. Ou tem alguma coisa no meio do caminho ainda? Não, para o Rio de Janeiro eu ia com meu pai de férias para vender. Tá. Você estudava, normal como qualquer criança. Exatamente, aí ele me levava para lá. Apesar que teve uma época que inclusive foi essa época que ele vendeu a casa e tal, e meu pai precisava um pouco de ajuda. Eu não sei o que me levou, eu parei de estudar por um período e fui ajudar ele nas vendas. Eu era jovem, tinha 16, 17 anos. Então eu parei de estudar por muito tempo e fiquei ajudando ele. Viajava com ele e tal, ia sozinho para o Rio de Janeiro, voltava sozinho, 16, 17 anos, era jovem. Mas foi uma escola. Aí, resumindo a história, quem é de Valadares, eu fui trabalhar no Diário Rio Doce, meu primeiro trabalho de carteira assinada, e foi o último trabalho que eu tive em Valadares. De lá, eu fui para Porto Seguro. Isso eu me lembro. Isso. Eu lembro da foto. Isso. Eu vi a tua foto lá em Porto Seguro. Exato. Então tá. Isso com 17 para 18? Não, aí como já é que era? Já tava com 20 e pouco? 25 anos. 25 anos. Aí, decisão. 25 anos. Saiu de lá, foi para Porto Seguro viver a vida, isso? Sob as ondas? Então, Porto Seguro era o seguinte, em Valadares tinha umas excursões que levavam a gente para Porto Seguro, para passear. E uma vez eu fui numa dessas. Cheguei em Porto Seguro, como eu tenho uma paixão por praia, eu me apaixonei com Porto Seguro. Falei, que lugar lindo, maravilhoso, um dia eu vou morar aqui. E aquilo ficou no meu destino, eu anotei aquilo na minha vida, no meu goal pessoal de ir. E parece não, aliás, acontece, Zimmer. Vamos falar uma coisa aqui. Quantas coisas que as pessoas deixam de falar para depois se tornar ação, elas não falam, então não se torna ação. Verdade. Aí não acontece. Quando você fala algo e você continua falando aquilo e você age através daquilo, as coisas acontecem. No seu trabalho é a mesma coisa. Tudo a ver. Quando eu falo com meus amigos que eu vou para a Lua, quando eu falava, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu reunia meus amigos e dizia, eu vou para a Lua. O pessoal dava risada. Então a gente era tipo lunático, né? Que fala assim, esse cara tá no mundo da Lua. Passados 20 anos, já vamos para Marte. Já deu um pulo. Então eu vou para a Lua. Né? Eu tô arrumando o cenário. Eu tô preparando o cenário para ir para lá. E hoje é a realidade. Quando você fala isso, é totalmente visão e você está predestinando. Correto. O que vai acontecer. E tem isso é realidade. E Zimmer tem um elemento espiritual, tem um elemento invisível. Tem um invisível, ele é fortíssimo. Que é a sua fé. Claro. Então, com isso eu aprendi. Aí, o que aconteceu? Eu trabalhava no Diário do Rio Doce, eu tinha um cliente que imprimiu o jornal. Calma. Sim. Fazendo o que lá? Ok, vamos lá. O que você fazia no Diário do Rio Doce? Vamos lá. Eu entrei no Diário... Isso é uma coisa que eu falo com um pouco de orgulho, porque eu entrei no Diário Rio Doce. O primeiro trabalho eu fazia assim, eu encadernava jornal. Pegava um jornal, passava aqui dentro, encadernava o jornal. Com 3 meses, me chamaram para ir para a área de recursos humanos. Por quê, Zimmer? Comunicação, né? Comunicação. Tá, mas peraí, volta atrás. Como é que era? Era manual? Era manual, era. Você montava o jornal? Você montava o jornal, porque ele sai da impressora, né? Então ele sai com 4 páginas. Você pega aqui, aí você coloca os bolos, né? São vários bolos. Então você pega, puxa para cá, põe para cá e vem para cá. Ó, você tá vendo?
Então, eu comecei fazendo isso lá no Diário do Rio Doce. Você era bom nisso? Eu acredito que era. Não tinha muito erro. Que era. Aí o pessoal te Eu era muito enxergava. comunicativo, né? Como é que é? Você estava sempre ali falando com todo mundo, daqui a pouco os caras diziam, opa, vem pra cá. Sim. Tinha um lado criativo. Eu iria colocar esse cara para vendas. Eu imagino. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles me colocaram na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos eu devo ter ficado lá um ano e fiz alguns cursos da datilografia, não sei o quê. Que o jornal, né, dava, eu aprendi. Eu ia pro Pegava Senac, tudo. Tudo, o Senac. Show. Na época tinha o DOS, você lembra do DOS? Claro. O computador. O DOS era horrível de trabalhar com aquilo. DOS é programação, né? Exato. No Senac, de Valadares. E aí, eu sei que houve essa vaga do gerente, do gerente comercial e do commercial sales. Vou falar o nome aqui, eu esqueci bem. Aí me chamaram, fizeram entrevista comigo, Cristiano, ó, tá tendo essa vaga, você vai ganhar salário e comissão. Você quer? Eu falei, na hora. Claro, imagina. Na hora! Então, assim, aí eu fui lá pro Diário do Rio Doce, aí a gente sentava, tinha um gerente comercial. Na verdade, eu acho que era gerente de vendas. Daí eu trabalhava com vendas. E aí eu lembro de um cliente que eu peguei, Siemens, que cliente grande na época, para mim, um jovem. Era, como dizer, pedreira. Era uma pedreira, difícil. Dificílimo, porque era a única empresa de bus na cidade de ônibus, coletivo, e eles imprimiam a passaginha e imprimiam um papel para colar a passaginha. Eu não sei por que o trocador colava a passaginha num papel. Era tanto papel, Zema, que eu vendi, eu fiz essa venda, a venda era muito grande, era 100 mil impressões. É coisa absurda de impressão, dava pro ano todo para essa empresa. Eu consegui fechar essa venda. Nossa! Aí você se achou... Achei o cara. Aí ganhou todo mundo no jornal, foi o né? mérito. Mas daí, que show. Assim, uma história curta, esse dono da imobiliária Terra Firme, inclusive hoje eu tenho um contato com ele maravilhoso, até fez Terra Firme. Imobiliária Terra Firme. Franklin. De Porto Seguro, deve ser. Se você assistir vai assistir, podcast, Franklin. Franklin, lá tem um contato com ele, um cara super incrível. Até hoje. Me chamou e falou assim, não, na verdade, passeei em Porto Seguro, lembra? Sim. E por um acaso eu estava passeando lá a segunda vez, e ele me chamou para ir no escritório para fechar um negócio lá, eu de férias. Eu falei, beleza, eu vou lá. Ele me conheceu pessoalmente e falou, Cristiano, eu tenho uma proposta para você. Qual proposta? Aí eu quero que você venha aqui cuidar do meu marketing pessoal da empresa, da imobiliária, e você que vai ficar nos pontos de vendas para mim, para começar a angariar a venda. Você vai ganhar comissão em toda venda que tiver. Não interessa qual corretor da imobiliária que vender, você vai ganhar. Eu falei, top. Top. Bom demais. Fui pra Porto Seguro. Fiquei um ano lá. Assim. Largou tudo em Governador Valadares e tchau. Porto Seguro. Foi muito bom o salário na época. Foi muito bom. Eu não lembro, foi alguma coisa de R$700, mas na época era muito dinheiro. Solteirão, não tinha ninguém envolvido emocionalmente. Tava solteiro. Eu tava um pouco enrolado. Tava um pouco enrolado. Tá bom. Mas tudo bem. Mas mesmo enrolado, foi pra lá? Foi pra lá. Ficou um ano. Depois o negócio foi pra lá também. Aí foi pra lá. Tá. Foi tudo pra lá. Foi tudo pra lá. Foi. E aí depois desse um ano? Então, aí nesse um ano, eu decidi vir para os Estados Unidos. E mas de onde saiu? Bom, todo mundo que... imagino, né? Governador Valadares. O futuro de quem mora em Governador Valadares. Pelo que falam pra mim, eu sou de Porto Alegre, tá, pessoal? Mas eu sei das historinhas, né? Não, Valadares em peso tá aqui, né, Zé? Tá aqui, né? Em peso tá aqui. E aí, mas quem é que te deu a luz no final do túnel? Foi na tua família, amigos? Foi, Zé. O que foi? Da onde que nasceu a ideia de estar aqui? Boa pergunta. É uma pergunta até, assim, quando eu olho pra trás, nunca foi por causa do... Vou pra lá por causa do dinheiro. Não tô falando isso pra... Eu sempre... Nunca fui rico no Brasil. Fui sempre um trabalhador, como eu estou falando aqui, o cara que tinha... Eu tinha um carrinho, mas não tinha... Eu tinha comprado lá um terreno em Porto Seguro, inclusive, estava pagando prestação, não tinha uma casa lá no Brasil. Mas o meu motivo foi o seguinte, a mãe da minha filha decidiu vir para os Estados Unidos. Ok. Que foi... Ela que decidiu, então. Nós namorávamos na época, e por muitos anos ela se engravidou e tudo. E aí a gente teve a Ana Carolina, que é a Carol. Graças a Deus tá todo mundo aqui hoje, graças a Deus. Que bacana. Ela decidiu vir pra cá porque o pai dela já era americano aqui. O pai dela. Então ela quis vir. Eu falei, eu não vou. E ela veio sozinha.
Só que passou um período, eu fiquei meio com aquele negócio, ela tinha ido para Porto Seguro. Eu falei, não, eu vou ir. Eu fui lá e peguei meu visto. Cheguei aqui, a história não continuou. Nós separamos mesmo. E eu acabei ficando. E eu pensei assim, eu falei com a minha mãe, eu vou lá nos Estados Unidos, se alguma coisa acontecer de errado, eu volto com 5, 6 meses para não perder o visto também e ter a oportunidade de voltar para os Estados Unidos. E aí eu vim para cá, essa terra maravilhosa, graças a Deus. É uma terra que tem muitas outras oportunidades, né, Zima? Muito. Você tem que trabalhar duro no começo, ou talvez sempre. Talvez sempre, né, Zima? Eu sou um hustle, você também é. Também. Ou hustle, né? O americano fala. E, então, assim, daí o que aconteceu? Fiquei aqui e nunca mais fui embora. A Carol veio depois, minha filha ficou com a minha mãe e a mãe dela em conjunto. E ela veio pra cá com 1 ano depois, graças a Deus. Então tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Hoje eu sou casado com a Rosana Cristina, minha amada esposa, e tenho a Emily e o Christian. E já 3 filhos. Graças Como a eu Deus. tenho, né? Nós temos 3 filhos, você tem 2 meninas e 1 menino. E, ok, aí chegou direto para Massachusetts. Era eu aqui fui pra cá que você veio? Então, eu fui para Nova York, inclusive quem me recebeu em Nova York, eu tenho uma gratidão imensa, foi o pai da mãe da minha filha. Sim. Foi o pai dela, me recebeu. Olha, Zima, eu tenho uma história com orgulho de falar que eu vim para Framingham de mochila num trem, sem lugar para ficar. No outro dia eu não tinha lugar, eu tinha passado a noite toda em claro, não tinha dormido. E eu dormi naquela praça ali perto de dia, tá? Eu dormi de dia, à noite estava um pouco frio. Mas eu dormi num banco, eu tava com muito sono. Eu coloquei um lenço no rosto, eu tava muito cansado. Eu falei, eu vou dormir aqui. Ninguém me conhece mesmo. No centro de Framingham. No centro de Framingham. Dormi num banco cansado, esperando depois uma notícia para saber para onde que eu iria. E aí acabou que essa família, uma família cristã, me recebeu. E graças a Deus também tenho muita gratidão por eles. E aí a vida foi levando aqui, foi uma oportunidade aqui. Você chegou em Framingham sem destino? Meio sem destino. Essa família sabia que ia te acolher, é isso ou não? Eu meio que de surpresa. Né? Eu cheguei meio de surpresa aqui para encontrar com uma pessoa. De surpresa que era. Sim. E aí, mas aí... que rolou pro outro lado. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Cheio de coisas. E aí, tá, mas aí chegou... Qual o primeiro trabalho aqui? Imagino que já colocaram trabalho. Primeiro trabalho, Zima. Primeiro trabalho foi numa limpeza, de limpeza. Foi ajudando alguém? Foi em Nova York. Em Nova York. Porque eu fiquei lá umas 3 semanas. Então eu lembro que eu saía 4h30 da manhã andando, Zima. E ia para um lugar só hispano, numa loja grande. Não era loja. Tem um nome, que recebe muitas mercadorias e tal. Eu esqueci o nome aqui agora, mas enfim, um galpão. Galpão, esse é o nome. Um galpão de roupas, mas era muita roupa, Zima, muita roupa lá em Nova York. Agora você imagina, numa área industrial. E a gente chegava lá, a gente tinha que abrir as caixas e colocar roupas no cabide. Muito, muito hispano lá. Não tinha brasileiro. Pagava muito mal, eu lembro, que era coisa de $6 a hora. Sim. E trabalhava muito, era de manhã até um certo horário, à tarde. E assim, tudo era novo pra mim, Zima. Eu sempre fui muito... Eu sempre tive essa empolgação dentro de mim, de tudo que eu vou fazer. Eu sempre pensei, vou fazer bem feito, vou fazer da melhor forma possível. Só que aí que tá a grande questão que é legal. Antes de vir para os Estados Unidos, eu tinha uma conexão com o inglês. Eu tinha já uma certa estrutura de conversar já em inglês, de entender também. Então, o que eu fiz? Antes de vir para a América, eu criei amizade com 2 americanos missionários lá no Brasil. E aquilo eu desenvolvi muito meu inglês. E eu assistia muito filme no Brasil em inglês, então, como eu sou um pouco autodidata, eu acabei aprendendo inglês antes de chegar aqui. E eu me lembro que teve era um grupo de pessoas e me chamou assim, e vem cá. Aí era provavelmente o dono, o proprietário dessa área industrial, ele mandava abrir, me deu uma knife, ele mandava abrir e mostrar para a pessoa, para ela comprar a mercadoria inteira para a loja. E tinha 1 semana de América, eu acredito. Zima, eu abri uma caixa, do jeito que eu fiz, eu falei, eu vou fazer de um jeito profissional. Eu vou abrir uma caixa do jeito profissional. Aí eu abri a caixa, colocava assim. Aí o cara conversou comigo, eu falei com ele de volta, aí ele, uau, quanto tempo você tá aqui na América? Eu falei, 2 weeks. Uau! Your English is good for 2 weeks. I said, thank you.
E aí, o que aconteceu? Ele pegou um bolo de dinheiro, puxou uma nota de $20 e me deu. Foi o meu primeiro tip. 2 semanas, $20 foi muito dinheiro pra mim. Eu falei, uau, $20. E aquilo também eu carrego até hoje, Zimmer. Você vê que coisa. Olha, se você trabalha... Zimmer, eu trabalhei fazendo delivery aqui, de pizza e de Chinese, quando eu cheguei aqui em Framingham. Aqui em Framingham. Eu comprava uma caixinha de bombom, ninguém fazia isso. Até hoje eu nunca ouvi falar. E eu dava para os minhas entregas um bombom brasileiro para os meus clientes. Tipo e eles me davam sonho de valsa, coisa assim? Tipo sonho de valsa. Eu acabei que eu tô falando longe do microfone, não sei como é que tá. Agora que eu percebi. Tá bom. Mas assim, Zimmer. Então, Zimmer, eu acredito que tudo que você faz, se você faz com excelência, independente de quanto você está ganhando agora, você com certeza vai chegar lá. O Zimmer, você é prova disso, Zimmer. Você é prova disso para mim. Porque você pegou uma área que 15 anos atrás, 10 anos atrás, as pessoas... Para que eu quero isso? Para que eu vou investir em algo que não vai dar retorno agora? Assim eles pensavam. E você fez da excelência de mostrar que não é assim que funciona, que inclusive você pode até sacar em vida, correto? Que você pode estar oferecendo algo e se diferenciar. Exatamente. Então, eu falo isso para qualquer pessoa. E também outra coisa que eu gosto de enfatizar, Zim, é você nunca duvide de ninguém. Nunca duvide daquela pessoa que está talvez entregando uma pizza lá na sua casa hoje. Amanhã ela pode ser um big empresário aqui dentro dos Estados Unidos. Pode ser teu patrão, né? Exatamente. Então, pequenos começos, pessoas simples. Eu acredito em todos. Eu acredito em todo mundo. Hoje uma pessoa me liga e me fala, Cristiano, eu tô ganhando só, sei lá, $30 mil por ano para comprar uma casa. Deixa eu te falar uma coisa. Agora. Mas daqui a 2, 3 anos você não sabe. Então, mantém meu contato. Pode me ligar e fazer perguntas. Porque daqui a 2, 3 anos você pode vir a comprar uma casa. Inclusive, nós nem falamos. É muito forte isso, Cristiano, porque como no nosso modelo de atendimento é consultoria, e todos os anos nós estamos em contato com o cliente. Sim. Eu tenho clientes aí de 5 anos atrás, por exemplo, que fizeram planos de renda para o seu futuro, tipo bem pequeno, $150, $200 por mês. Só que passados 5 anos ele pode fazer $2 mil por mês. No mesmo tipo de planejamento, só que ele evoluiu financeiramente um tanto que nos deixa muito felizes. Que é isso legal. Que você está falando. Exatamente. Ele tá... Então, você que está aqui na América, talvez esteja chegando, está com pouco tempo aqui, acredite em você, porque aqui é o país do crescimento. Sim. Fique fazendo coisas da melhor forma, como o Cristiano aqui. Que as pessoas percebem. E percebem e vão te levar, eles vão realmente te catapultar para o teu sucesso. Verdade. Fica ligado, porque é assim na América. É assim na América. É desse jeito. É assim. Cristiano, então vamos lá. Daí, daquelas, imagino muitas experiências. Outro dia a gente marca mais um episódio, porque não dá tempo a gente falar de tanta coisa. Fora que a gente começou antes, a gente já estava batendo papo antes de começar. Ok, aí você estava no Imóveis no Brasil, estávamos juntos durante um bom período, eu fui pro lado de coaching, etc, e segui minha vida também. Aí você, logo depois do Imóveis no Brasil, ofereceu os teus produtos, tinha a tua clientela, você resolveu abrir a tua própria imobiliária. Sim. Abriu em Marlboro, no certo? Correto, exato. Ok, então e aí... O que te levou a ter a tua própria imobiliária? Quer dizer, eu já meio que captei, mas eu quero que você fale. Bom, Zimmer, é assim, né? Tudo na vida, quando você está buscando algo que é melhor para você e também para outras pessoas, você vai crescendo, né? O que é crescer para alguns vai depender da história de vida que ele quer criar. Não é verdade? Então, quando eu criei a Cristiano Jarbas como escritório separado, eu tinha pessoas que já trabalhavam comigo, que eu já tinha amizade, eu chamei elas para serem também pessoas que colaborassem, né? Acredito que eu nunca chamei ninguém para, eu vou ter vendedores. Não, colaboradores juntos. Me lembro, o pessoal super querido, me lembro disso. Muito legal. Foi uma fase muito legal, Zimmer, muito legal. Foi uma fase também de aprendizado, muito aprendizado. E, inclusive, eu estava até recordando ontem algumas fotos do Emerson Pires, que eu trabalhei com ele. Ele trabalhou comigo muitos anos. Lembro. Uma pessoa, gente finíssima. E eu conheci o Pires
ajudando ele. Eu tinha um programa de rádio na época, na 650, e ele conversou comigo e eu quis ajudá-lo. Ele vendia, acho que era seguro também, seguro de vida na época. Okay. E aí eu falei para ele, não, você pode fazer lá, eu não vou te cobrar nada. E acabou que essa ajuda que eu tive para ele ficou marcado, talvez, para ele. E houve uma oportunidade que eu falei, Zimmer, vem trabalhar comigo. Você vai aprender como é que faz todo o processo de vender um imóvel no Brasil. E foi aonde que a gente se uniu e ele veio trabalhar comigo. E aí vieram outras pessoas, é claro. Então, quando eu decidi a montar a empresa, Zimmer, eu acredito, foi quando o dono da imobiliária falou, vou embora para o Brasil. E eu já estava meio sentindo que eu queria criar a carreira separada, foi onde que eu criei o escritório. Sim. Na virada de 2014 para 2015, sabe quando você como profissional quer dar um step extra? Como que eu ia fazer? Eu voltar para o Brasil para fazer curso e pegar Cresce e montar imobiliário no Brasil? Eu não ia fazer. Aqui nos Estados Unidos, foi aonde que eu vi a oportunidade de atender, servir a comunidade para ter o imóvel aqui nos Estados Unidos. Então foi aonde que eu tirei a minha licença. Nós já tiramos a licença do escritório porque eu tive um partnership com o James White, que é um advogado, e ele pegou do broker. E aí juntos fizemos a Cristiano Jarbas Real Estate, que está até hoje no mercado. Comecei com um time grande de pessoas e descobri também nessa caminhada minha que nem sempre você ter um time grande também significa que o sucesso só está se você ter um time grande. Vamos colocar dessa maneira. E eu decidi meio que enxugar. Eu enxuguei o escritório. Hoje eu sou um independente. Eu sou a pessoa que trabalho. Eu sou a pessoa que tem o mano a mano com o cliente. E super feliz. Acabei fazendo um escritório, construindo um escritório. Hoje eu não pago aluguel do escritório. Então, muito assim, bom, só de uma economia dessa, tá muito tranquilo. Grande. Muito meio grande. Que enxuguei o time, não tenho quase ninguém, assim, muitas pessoas trabalhando comigo. Hoje eu tenho a Daniela, eu tinha a Paloma, o Silvério também, que é um contract licenciado. Quando ele quer fazer algum deal, ele usa o nosso escritório. Mas, para mim, depois de muitos anos, eu descobri que o meu tempo foi um pouquinho mais precioso do que ter muitas pessoas, talvez, e ter muita dor de cabeça. Você quer, talvez, moldar um profissional não do seu jeito. Então, eu preferi ser o Cristiano Jarbas, o consultor, o expert agent. Graças a Deus, hoje eu tenho um orgulho de dizer que eu fechei, por exemplo, em lugares que o Obama tem casa, em Martha's Vineyard, por $1,5 milhão. Eu fechei casa aqui em Belmonte, 1,2 milhão. Assim, números não são tão relevantes, porque eu atendi um cliente meu, Zimmer, que comprou uma casa por $80 mil em Clinton, e eu fiquei super feliz por ele, porque quem compra uma casa com $80 mil? Então, assim, ele fez 4 vezes, está fazendo 4, 5 vezes mais do valor que ele investiu. Então, eu acho que é algo que também marcou para mim, Zimmer, e que eu acho que é o que você faz, que toda profissão, dentro dela tem algo muito importante, que é servir. Quando você serve alguém com intensidade, querendo dar o melhor, não seu, mas querendo dar o extra seu melhor. Porque quando você fala querendo dar o meu melhor, mas qual que é o seu melhor? Então nós temos que basear no que é o melhor para a pessoa, não para você, não o seu melhor. Então quando você faz isso, o seu caso, por exemplo, que eu sei, você vai lá, estuda todo o caso da pessoa e daí então você não chega lá com o menu pronto. Você chega lá e vê o que a pessoa precisa. Então é a forma que eu acho que todos os bons profissionais trabalham. Eles são servidores mais do que qualquer outra coisa. Eu vejo muito próximo, você falando, eu costumo falar sobre isso, nós somos basicamente alfaiates. A pessoa chega lá e é individual. Concordo. O trabalho é totalmente individual. Você precisa fazer uma leitura da vida daquela pessoa e para até criar o relacionamento para que outras informações apareçam. Sim. Não é? Imagino quando você tem uma família procurando uma casa, se você não fizer esse levantamento de informações, vai fugir muita coisa. Muita coisa. Não é? Qual é o interesse do homem, qual é o interesse da mulher, tem filhos, qual é a idade dos filhos, o que eles querem daquela casa. Exatamente. Não é? Você faz uma... Tem que, para ser um bom profissional, claro. Tem que fazer uma leitura do que ele busca. Sim, exato. E, por exemplo, também, Zimmer, tem um outro tipo de cliente, que é o cliente que ele já trabalha com real estate,
ele já tem imóveis, ele está querendo investir. Então você também tem que dar o seu melhor, fazendo uma investigação de cenário de mercado, o que foi vendido, o que não foi, o que essa propriedade pode ser que dê lá na frente. Então nós fizemos um deal de 1,5 milhão off-market, em Milford, off-market, que foi um deal assim, eu suei para conseguir esse deal. O deal não estava à venda, não tinha nada no deal à venda, eu bati na porta. Bater na porta, é claro que é uma expressão, né? Eu fui atrás do dono do... Tá, peraí, deixa eu lá atrás, porque é legal esse case aí. Um cliente seu, correto, um parceiro, cliente seu, disse, olha, Cristiano, tem um imóvel lá em Milford, é isso? Correto. Tem um imóvel em Milford, eu estou muito interessado, não tem placa nenhuma de venda, mas eu quero que você faça o negócio para mim. Busca ele. E oferece... Aí você... Pá, sou eu mesmo. Cristiano Jarbas foi difícil. Colocou a capa de super-homem e foi. E aí quase bateu na porta, fez o levantamento da cidade e tal, descobriu quem você é. olhar um building e falar, eu quero comprar esse building. E aí foi. Dá um jeito. E foi. Fechei negócio. Mas como é que foi a história? Então, a história foi o seguinte. Como é que é? Eu tava na balsa de Matas Vineyard. A história é longa. Para fechar esse deal, que a gente demorou 3 anos para fechar, Zimmer. 3 anos para fechar esse deal. Persistência é uma característica de um empreendedor. Claro. Não é? Oh, yes. Começou 3 anos, quando nós íamos fechar, porque o vendedor tinha um comprador, o vendedor precisava de comprar uma terra para fazer um 1031 exchange, que chama. O 1031... que é o tax, ele pode vender um imóvel, ele coloca num escrow account esse dinheiro para não ter tax nele, e ele tem uma certa quantidade de tempo para comprar um outro negócio. Daí ele não paga tax daquele imóvel que ele vendeu. Por um certo período, né? Exatamente. Que vai normalmente quanto tempo? Olha, depende da região. Nesse caso era quanto tempo? Era 6 meses, eu acredito. É um bom tempo. É um bom tempo. 6 meses você tem. Daí, então, o que acontece? Você tem que achar um imóvel e comprar um imóvel naquele período. É muito curto. Tem alguns termos que chega a 3 meses, Zimmer. Essa é a parte que você tem que conversar com Por isso tem um consultor. Um consultor de táxi, né? Yes. Mas eu posso ajudar também. Enfim. Então, o que aconteceu? O seller, o vendedor, não conseguiu achar a propriedade. Então, ele pediu mais 1 ano. Nós, agree, todo mundo concordou. O que aconteceu? Hit, COVID-19, boom. Então nós tivemos que esperar mais 1 ano. Então demorou 3 anos. Indo para Matas Vineyard, esse cliente falou, Cristiano, tem um outro negócio aqui em tal lugar, que o meu sócio viu, não está à venda. Eu fui atrás, investiguei, procurei. Na hora que eu cheguei na secretária, porque o homem era muito difícil, ele tinha uma empresa muito grande aqui em Massachusetts de óleo company. Ele de ar-condicionado, desculpa, é TVC, muito grande, é muito famosa. Não vou citar o nome, mas é muito grande. E aí, o que aconteceu? Eu consegui chegar até ele, e eu já cheguei com a proposta em mãos. Falei, olha, tá aqui, o cálculo do seu building é esse, mas nós vamos te pagar esse preço. E aí ele olhou e falou assim, mas como assim? Então, aí começamos a conversar. Levei o cliente lá, ele olhou, nem tínhamos olhado por dentro, não sabíamos nada, só vimos por lá de fora. E... resumindo a história, acabou entrando esse building e entrou uma outra casa atrás que era dele também, no negócio. Aí foram na verdade, 2 negócios. Foi 2 negócios em 1.5. Então, fechamos em 1,5 milhão. Bom demais. Os 2 negócios de bater na porta, Zé. De bater na porta, show, literalmente. Cara. Então, parabéns. Então, faz parte... Como eu te conheço, eu sei que é assim que você leva mesmo. Então, quem está nos assistindo aqui, ó, se tem uma coisa que você diz assim, não sei não se vai dar certo com o Cristiano. Vai dar certo. Você tem que... Vai dar certo. E não só no real estate, né, Zima? E tantas outras coisas, Zima, para você começar um business, para você... eu aprendi uma frase muito legal. Esteja confortável em estar desconfortável. Olha que frase. O que significa isso? O conforto, ele traz pra gente aquela segurança. Você tem que estar um pouco desconfortável, tentar outras coisas, conhecer novas pessoas. Por exemplo, eu tive que vir de Marlboro até aqui, no meu conforto, Zima, vamos fazer isso outro dia e tal, mas eu preferi, foi tão bom reconectar com você, a gente está aqui conversando, então você tem que estar aberto a estar desconfortável, a trabalhar mais horas. Ontem eu fiquei no escritório até 9h30 da noite, apesar que na verdade é o seguinte, minha casa está aqui e eu construí o escritório aqui, então...
Eu só ando. Bom demais. Eu só ando. Você constrói negócios e relacionamentos, porque eu te conheço há muito tempo. Você é um cara sensacional. Obrigado, Zema. Construtor de relacionamentos. Você tem uma família linda. Obrigado. Você preza muito por família. Sim, eu também. muito, então nós temos essa Verdade. característica em comum. Cristiano, nós teríamos aqui horas para conversar, Muito, porque é muita coisa que a gente vai relembrando. É muito gostoso estar contigo, amigo. Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre prosperidade. Eu gostaria de saber da tua ideia, o que significa prosperidade para o Cristiano? Legal. Olha, é uma frase que não abrange só o financeiro, Zima. Vai além de uma pessoa próspera, para mim também é uma pessoa que giving. Não só para ele, mas que é uma pessoa que giving. Dá o seu tempo, dá o seu dinheiro, que também é muito importante, que vê outras pessoas sendo ajudadas pela prosperidade dele. Para mim a prosperidade, ela vai família, espiritual, a prosperidade também. O que adianta você ter 10 milhões de dólares na conta e estar num leito de hospital, por exemplo? Eu acredito que aquela pessoa ali, ela trocaria os 10 milhões de dólares por estar bem, por estar respirando, por ter saúde. Então a prosperidade, para mim, Zima, ela abrange todos esses requisitos aí, que é a prosperidade da sua família, que é o bem-estar deles, a sua prosperidade interna, que é a paz, e a sua prosperidade de ser uma pessoa giving também. De, no momento que você pode, você dá. E às vezes, quando você não pode, você ajudar outra pessoa com o seu tempo. Então, para mim, é mais ou menos por aí, a prosperidade. Bom demais. Estivemos aqui com Cristiano Jarbas, essa figuraça da comunidade brasileira. Obrigado. Você procurando imóveis, procurando uma consultoria, procurando um cara legal para conversar. Tá aqui, ó, Cristiano Jarbas. Servi você. E estaremos aí divulgando o teu trabalho. Tá lá no texto desse podcast as informações de como alcançar você, amigo. Sim. E estaremos juntos no próximo episódio. Muito obrigado.